Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Na Verdade. E hoje, gente, o programa tá tão especial e tão gostoso porque a gente vai falar mais um pouquinho sobre arte. Na verdade, a gente já abordou esse tema em outros episódios, né? Quem acompanha a gente há mais tempo se lembra que a gente falou um pouquinho de arte sacra, um pouco sobre a iconografia da Natividade de Jesus com o padre Rafael Capelato. A gente falou um pouquinho sobre arte de uma maneira geral com o professor Roberto Malek, foi um programa excelente também. E hoje a gente volta a falar sobre arte, mas com um enfoque maravilhoso que é em cima de uma personagem, uma pessoa, né, que tem muito a nos ensinar sobre o encontro com Cristo, a mudança de vida e toda uma veia de evangelização que é Maria Madalena. A gente vai falar um pouquinho sobre ela e tem uma convidada muito especial que é especializada nesse tema que vai nos ajudar. Então, primeiro eu quero dar boa noite para Vivi. Vivi, boa obrigada noite, Isa. você ter vindo, né? Que delícia, eu não perco esse programa por nada. Graças a Deus. Ainda bem, né, Isa? E quem está com a gente é a Vilma Tomaso. Vilma, obrigada pela sua participação, seu sim, de estar com a gente nessa noite. Eu que agradeço muito o convite, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Gente, a Vilma, ela é especialista em arte sacra, ela é doutora em ciência da religião e ela é professora lá no Museu de Arte Sacra da PUC, né, Vilma? Não me deixa esquecer que é um currículo tão grande. São Paulo. Museu de Arte Sacra de São Paulo e também na PUC, não é, Na PUC, Vilma? no Labor. Ela também é professora lá e ela se interessou muito pela história, pela vida de Maria Madalena. E ela vai contar pra gente já por quê, que eu fico curiosa, viu, Vilma? Eu assisti algumas entrevistas dela, mas eu ainda não vi por que você quis estudar justamente Maria Madalena. Então você vai contar pra gente. Mas ela escreveu também um livro sobre Maria Madalena, né? E a gente vai dar de presente um exemplar para você que ligar para a gente, que participar do nosso programa, tá bom? Então basta você ligar no nosso call center para você concorrer a esse presente, que é esse livro que a Vilma escreveu e vai estar autografado, tá, Vilma? Quem ganhar o sorteio no final do programa vai receber aí esse livro autografado da Vilma. Vilma, então conta pra gente, começando, né, por que você resolveu escrever um livro sobre ela? Vamos lá. Maria Madalena é um personagem da Bíblia muito falado e muito complicado também, porque algumas pessoas têm algumas ideias controversas sobre ela. Mas não foi por isso que eu fui pesquisar Maria Madalena. Uma das coisas é que quando nós éramos crianças, eu tenho vários irmãos, né? E as meninas, somos 5 mulheres, todas com cabelos compridos. E quando nós deixávamos o cabelo solto, a minha mãe falava assim, gente, vai prender esse cabelo, vocês parecem a Madalena arrependida. Eu cresci com esse estigma da Madalena arrependida, porque, lógico que criança gosta de deixar o cabelo desgrenhado, solto, não gosta de fazer rabo, não gosta disso. Então, quando não está tudo suado, exatamente, né, de tanto brincar. Mais tarde, quando eu fui catequista, eu trabalhei com catequese de criança, preparando para a primeira comunhão. Eu também, eu falava, mas será que ela não tem, ela é Maria de Betânia? Será que Maria Madalena é uma, Maria de Betânia é outra? Será que ela é a pecadora anônima? Isso me instigou a pesquisar Maria Madalena também. E quando eu fui fazer o mestrado em Ciências da Religião na PUC, eu queria fazer algo com arte. Então eu escolhi uma santa para pesquisar, justamente Maria Madalena, e escolhi um artista para pesquisar também, que no caso, no meu mestrado, foi o El Greco, que é um grande pintor grego que viveu na Itália e depois na Espanha, né? Por isso que ele é chamado El Greco. Então, esse é o viés. E quando, nesse trabalho, eu fiz primeiro uma pesquisa sobre, vamos dizer assim, uma biografia da Maria Madalena, estudando os evangelhos apócrifos, estudando a tradição da igreja, principalmente os evangelhos, né, os 4 evangelhos canônicos. E isso tudo me remeteu, quanto mais eu estudava, mais parece que apaixonada eu ficava por essa mulher.
E nunca mais parei de estudar, mesmo depois de ter defendido o meu mestrado, de ter entregue a minha pesquisa e tal, eu continuei sempre pesquisando. E agora nasceu o livro. Mas faz 20 anos já. Olha só. Quem foi essa Maria Madalena que você descobriu, Vilma? Porque ela é, assim, ouve-se muito dela, né? Há muita controvérsia, há muitas mentiras também que querem associar a ela. Sim. Mas nós não conseguimos dissociá-la de uma discípula de Jesus, não é? Sim, exato. Ela foi uma discípula de Jesus. Isso, tudo que eu falo aqui é baseado nos meus estudos, não tem assim, a Vilma acha isso eu quero deixar claro, tá? Se nós formos no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos 1 e 2, nós vamos ver que lá o evangelista fala que havia mulheres que seguiam Jesus com seus próprios recursos, e dentre elas Maria Madalena. Então, está escrito. Ela foi uma discípula. Agora, quem foi? Jesus, eu vou fazer um adendo antes para você entender minha resposta, senão pode ser que ela fique estranha. Jesus, nosso Redentor, né? Ele não veio trazer uma religião, porque a religião do Deus único, os judeus já tinham, né? Ele veio trazer a nossa volta para o Pai, né? Ele veio nos redimir, nos levar de volta ao Pai. E essa volta ao Pai, ela não depende de uma religião, ela depende de um modo de vida. Todo o Evangelho fala sobre isso, né? Então, e nós fomos criados no amor de Deus, nós temos dentro de nós, mesmo se a gente rejeite esse amor, então o que Jesus veio nos mostrar é a vida no amor. Então, Maria Madalena, agora que eu chego na Maria Madalena foi aquela mulher que entendeu, falou, eu tenho que viver o modo de vida como ele está dizendo. Ela não teve dúvida, ela não o negou e nunca o abandonou. Então, tanto é que, seja lá o que falem dela, porque a gente nos evangelhos não conta a vida, como é que foi a vida dela, nem a de ninguém. A gente não sabe como é que foi a vida de nenhum personagem, né, que estão lá nos evangelhos. Mas ela aderiu àquele ensinamento, ela aderiu a essa nova vida. Então ela é o retrato, o protótipo, o modelo da nova humanidade em Cristo. Daquela humanidade que vai fechar os olhos aqui para esse mundo e vai abrir e ver a face de Cristo. É o próprio homem novo, né? Exatamente. É o homem que adere realmente à proposta de Cristo. Por amor, né? Por amor, exatamente, por amor. O que me chamou muita atenção da Vilma contando no começo, né? Como que ela chegou em Maria Madalena. Na verdade, Maria Madalena que chegou em você, né, Vilma? Se a gente for olhar, porque os antigos falam muito isso, né? Que os santos nos adotam. Exato. E essa imagem, vou chamar assim, sempre me chamou muita atenção. E eu percebo que é verdade mesmo. A gente tem que ficar atento na nossa vida, porque os santos, eles realmente querem se aproximar e serem amigos nossos, né? São os amigos que a gente tem no céu. E eles querem nos ajudar nessa caminhada, porque enquanto a gente está aqui, a gente ainda está com o risco de não salvar a nossa alma, né? Na verdade, Cristo que nos salva, mas de não aderir ao projeto de Cristo. Exatamente. E assim a gente se condenar. E eles que já estão na salvação e na glória, eles querem, semo nas canelas aí que eu estou torcendo por você. E aí Maria Madalena então se encontrou, né? Ela meio que te adotou para que você pudesse trazer, além da sua experiência com ela, trazer esse rosto do amor. Isso me chamou muita atenção, porque, Vilma, que você falou da religião, olha só, a gente corre o risco, às vezes, de querer viver as coisas
só na regra, né? A lei pela lei, a regra pela regra. Que foi a novidade que Cristo veio trazer, né? Ele veio trazer a lei do amor. Então, no fundo, não é que a gente não vai viver as regras. É óbvio que os mandamentos estão aí, os mandamentos da igreja, mas a gente adere, porque antes a gente se encontrou com uma pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que o Papa Bento XVI fala isso, né? Que o início de ser cristão é um acontecimento, porque a gente se encontra com alguém e aí tudo na nossa vida faz sentido e a gente passa a obedecer, então, a nossa igreja por amor. Por amor. E não mais porque eu tenho que fazer... é regra. Né? Eu conversava até hoje com uma pessoa sobre a questão do preceito dominical. Né? E eu falei, olha, não é porque é um preceito, que eu tenho que ir. É por amor. Né? Ele me pede que eu vá uma vez na semana à missa. Porque eu tenho saudade, né? Quem porque ama ele tem quer saudade. me encontrar. Então é por amor que nós cumprimos o preceito dominical. E essa é a novidade, né? Que Cristo vem trazer. E eu imagino, eu comecei a ler um pouquinho do seu livro, Vilma, hoje de manhã. Fiquei assim apaixonada. Que bom. Só pelo prefácio ali, pela introdução, eu falei que dá para fazer uma oração ali, só com aquele comecinho. Mas de ver, e eu acho que isso é bonito, a gente acaba se identificando um pouco com Maria Madalena pelo próprio feminino, né? Eu acho que há muito de nós nela, né? Que é eu vou me entregar. Né? Uma intensidade, você fala. Que a mulher tem, né? Fala, olha, eu vou me entregar, custe o que custar, porque eu amei, né? E quando a gente ama, a gente não desama mais. É aquele amor que... Então, eu vejo muito isso em Maria Madalena. Eu acho que ela é uma santa para nós que estamos... A gente fala muito aqui, viu, nessas questões de feminismo, da perda do feminino e de tantos estragos que isso tem trazido para a vida das mulheres. E Maria Madalena, Santa Maria Madalena, é um grande referencial para nós que nós precisamos resgatar. Por isso que eu acho, assim, fundamental esse programa, para a professora poder trazer para nós, porque fazem muita associação dela com a prostituta. Há algo de histórico, de fato, nisso, nas suas pesquisas? Não. Você fala da prostituta... Da mulher adúltera? Da não. mulher adúltera, não. Então, nem, com a mulher adúltera não, porque é João 8, a mulher adúltera, né? Aquela que iria ser apedrejada. Isso. Se ela era adúltera, provavelmente ela era casada, então ela não poderia ser prostituta. E João, que nomeou tantas vezes Maria Madalena, por que ele não nomearia naquela passagem? Tá? É uma associação que nós fazemos livre, mas não é, você perguntou historicamente, né? Isso. Vamos dizer, biblicamente não é. Tá. A pecadora anônima também não seria. Que seria uma prostituta, que a gente sempre escuta. Porque essa do vaso, do perfume, que chora nos pés de Jesus. Vamos relembrar para o público, não sei se o público se lembra dessa passagem, está no final do capítulo 7 de São Lucas. O que fala? Que Jesus foi convidado por Simão para um jantar ou para um almoço, uma refeição. Uma refeição. E quando ele está lá, entra uma mulher, veja, uma mulher entra na casa daquele homem, né? E ela se ajoelha diante dos pés de Jesus, chora, lava os pés de Jesus com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, depois ela tem um perfume, ela joga e unge Jesus, unge os pés de Jesus. E os comensais, né, as outras pessoas que estavam ali, falam assim, se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher. Tá, quem é esta mulher? Ótimo, quem é essa mulher? Mas o que quer dizer um monte isso? De coisas, poderia ser. Agora, o fato dela estar em pecado, na tradição judaica, quer dizer várias coisas. Por exemplo, uma mulher que não obedece à lei na hora de preparar a refeição para o seu marido, ela está em pecado.
Então, é muito grande, Tá. sabe? Então, O leque esse de pecado opções. é muito talvez grande. o nosso limite Nós contemporâneo de interpretação, associamos ao sexo. né? Mas pode ser e pode não ser. Mas o importante é o que Jesus fala depois. Se ela muito pecou, ela muito amou. Esse é o ponto. Eu falei que, na verdade, vocês têm toda a razão. O cristianismo não é a religião do livro e nem da lei. E é tudo isso ao mesmo tempo. Porque nós vamos ser julgados, nas últimas liturgias, nos dominicais, tem falado muito sobre o juízo final, né? Nós vamos ser julgados não é por todos os atos que a gente faz, é pelo tanto que a gente amou. Então eu até brinco, sabe? Eu brinco com as pessoas, às vezes, que me provocam por causa da Maria Madalena, se ela foi, se ela não foi, se ela é adúltera, se ela é prostituta, se ela é isso. Eu falei, olha, gente, se ela teve uma vida devassa, não teve, a gente não sabe, provavelmente Nada não, indica. porque nada indica, mas vamos supor, ou qualquer um de nós que tenha tido uma vida assim, tenha feito as piores coisas, se um dia se arrepender, pedir perdão e aderir à nova vida, porque Jesus falou uma coisa que a gente esquece, que está lá no livro do Apocalipse. Eis que faço novas todas as coisas. Então, se aquela mulher adúltera, que seria apedrejada, depois que ela teve aquele encontro com Jesus, sabe o que eu vou dizer? Eu vou dizer mais. Ela pode ter se considerada uma virgem. Como virgem? Sim, porque Jesus não falou, eis que faço novas todas as coisas? A virgindade é justamente isso, é o segmento que nós temos de Maria. É como nós seguimos Jesus. É essa adesão amorosa a Jesus, é isso. Isso é que é seu. Por exemplo, um casal é casto. Quando? Quando um se dá para o outro na fidelidade. É isso. Sabe, a gente tem que ter essa vida da relação e o amor. A gente só consegue ter essa vida em relação ao outro se a gente primeiro se relaciona com ele. Se nós não vivermos a nossa divina humanidade, quer dizer, sabermos que nós somos seres humanos, homens, mas somos imagem e semelhança de Deus e que temos dentro de nós o Espírito Santo, se nós não aderirmos, não tivermos essa vida no Espírito, nós não conseguimos ser cristãos. Ou vamos ser cristãos de seguir lei e de ficar com o narizinho apontando para o outro, apontando para o outro, afastando todo mundo da igreja. Sem amar. Ô, Vilma, agora em algum momento, bom, então a gente está entendendo aí que nos seus estudos, né, Maria Madalena não é a mulher adúltera e nem essa a pecadora, né, que a gente... Mas ela, na vida dela, ela se encontrou com Cristo e teve uma conversão? Uma mudança de vida? Sim, porque no capítulo 8 de Lucas, né, fala que de Maria Madalena, Jesus expulsou 7 demônios. Aí que veio a confusão toda. O que eram esses 7 demônios? A gente pode perguntar, né? Então, o que os exegetas dizem? 7 é o número da perfeição. 7 é o número dos pecados capitais. É bem simbólico. Então, ela teve o que a gente chama de metanoia. Nossa, que essa palavra difícil, né? É uma conversão total, radical. Adesão plena. É assim, ela estava aqui, ela veio para cá. Ou adesão plena. Plena. Então, porque a nossa conversão não é lenta. Sim. A gente não vai se convertendo a cada dia. Com Maria Madalena, é como se, ela se converteu. Que lindo. E aí ela mudou de vida, assim. Sim. E entrou no segmento de Cristo e não largou mais ele. Não, tanto é que os 4 evangelistas, desculpa, os 4 evangelistas falam que ela acompanhou Jesus como discípula, ela esteve com Jesus no sofrimento, na paixão, morte e ressurreição. Junto com Nossa Senhora. Foi a primeira testemunha em João, e Marcos também.
É lindo, né? Aquele Da noli me ressurreição. tangere, né? Quando não me retenhas. E ela entende. O não me retenhas é assim, eu vou para o Pai. Ela entende. Quando ela entende o que é, ele pede para ela, vá anunciar aos meus irmãos, né? Vai anunciar. Então, tem um teólogo do século II, Hipólito de Roma, que escreveu, século II estou falando, 1187 mais ou menos, ele fala que Maria Madalena é apóstolo apostolarum. O que é apóstolo apostolarum? Discípulo é quem segue, apóstolo é quem anuncia, né? É quem ensina. Então ela foi anunciar para os apóstolos a Boa Nova. A Boa Nova Ela anuncia é que para eles. Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Então, veja, século II. E outros teólogos depois, santos, vão falar mais tarde, né? Porque... Vão confirmar isso, né? Sim. Tanto é que hoje ela desde... A festa dela, 22 de julho, existe há séculos. Nas duas igrejas, que eram uma só, né? Na igreja ortodoxa e na igreja católica. Né? A igreja católica ortodoxa, que a gente chama de igreja do Oriente, e a igreja católica romana, a nossa igreja, né? Nas duas, a festa dela é dia 22 de julho, desde o século VII. O Papa, nosso Papa Francisco, em 2016, sabe o que ele fez? Ele falou, Maria Madalena é discípula igual aos apóstolos, é uma apóstola também. Então, a festa dela, que era dia 22, continua dia 22, porém não é mais memória, é uma festa. Não é memória mais. Disso. É uma festa Porque igual na dos igreja apóstolos. tem como se fosse uma hierarquia, assim, a solenidade, né? Sim. A festa e... Como que é? E memória. Sim. E a dela era memória. Era agora memória de sempre, né? Porque ela era muito querida, era uma santa desde sempre muito querida e muito respeitada. Gente, olha, tá tão gostoso essa conversa e Tô aqui, a gente ó, a ainda tem cabeça tá- um monte de coisa, né, Vivi? A gente vai ter que sair um pouquinho para o intervalo, mas antes eu quero mostrar para vocês um pouquinho por dentro do livro da Vilma, que vocês, olha só, tem muita coisa de arte sacra mesmo. Conforme ela vai contando as coisas no livro, explicando, ela vai colocando a arte. Depois a gente pode até falar isso no segundo bloco, como a arte evangeliza, né? Como ela eleva o nosso coração, a nossa alma. Olha que lindo. Para Deus. É lindo, né? E aí, gente, esse livro pode ser seu. Esse que está aqui na minha mão, né? Autografado pela Vilma. É só você ligar para a gente, participar do programa pelo call center. Tá aparecendo o telefone aí. Aproveita o intervalinho agora, ó. Pega o telefone e liga para você concorrer a esse grande presente do E Na se quiser Verdade. fazer alguma pergunta também, né, Isa? Às vezes tem alguma dúvida sobre Santa Maria Madalena, aproveita que a professora está aqui, que com certeza ela pode nos ajudar aí a te responder, ou melhor, ela responde as suas dúvidas. E se você quiser nessa ligação também, fique sócio da Associação do Senhor Jesus, né? Aqui da Rede Século XXI, porque é através da sua contribuição que a gente continua esse trabalho tão lindo de evangelização, tá bom? Então fica com a gente até daqui a pouquinho.